Vozes que transformam, silêncios que acolhem. Bem-vindos ao Vozes e Silêncios. Oi, gente, esse é um espaço de reflexão sobre os sentimentos que nos atravessam no dia a dia. Eu sou Leandro Lopes e aqui a cada episódio a gente faz uma pausa para ouvir o que muitas vezes fica escondido no silêncio e transformar em voz. Entre vozes e silêncios, encontramos quem somos. No episódio de hoje, eu quero falar sobre as marcas. Antes de começar, eu queria agradecer muito aqui a todos vocês que estão acompanhando Vozes e Silêncio. Cada comentário, cada compartilhamento de vocês, cada curtida é como se fosse assim um grande abraço para mim, um carinho. Eu fico muito feliz que o nosso papo esteja chegando a cada vez mais pessoas. Muito obrigado de coração. Vamos fazer juntos que essas vozes que ficam aí na nossa cabeça, que esse papo louco que a gente tem aqui, possa chegar ainda mais longe. Esse projeto, ele começa, ainda que com um propósito muito claro, que é de conversar sobre os sentimentos, ele começa, na verdade, despretensioso, sem vaidades de conquistar de cara milhares e milhares de seguidores, sem querer ser famoso, sem nada disso. Ele só começa para que eu possa dar voz aos silêncios externos que eram gerados a partir de cada pensamento, de cada reflexão, de cada sentimento e emoção que me atravessavam. Colocar para fora é um processo de autoconhecimento e de compartilhamento dessas experiências com quem também precisa se conhecer melhor. Mas foi uma surpresa muito boa sentir que tem gente gostando desse trabalho que eu venho produzindo com tanto carinho. Bom, como eu disse, gente, hoje nós vamos falar sobre marcas, aquelas que ficam na gente para a vida toda. Esses dias eu senti algo que foi muito estranho. Eu senti a presença da minha aliança no meu dedo. O detalhe é que eu não uso aliança e já tem algum tempo. Até pensei se eu senti mesmo a presença da aliança ou a ausência. Mas de toda forma, independentemente de qualquer coisa, a sensação estava ali, clara, física, real. E aí eu olhei para minha mão e vi o meu dedo, que ainda guarda a marca da aliança. Não mais a aliança, mas a marca da aliança. Gente, aquilo me atravessou de um jeito tão forte, tão profundo. E não foi sobre saudade no sentido óbvio das coisas. Foi o corpo lembrando de algo que já não estava mais ali. E isso não aconteceu apenas dessa vez, aconteceram outras incontáveis vezes. Eu só não tinha me dado conta ainda do quanto tudo isso é simbólico e significativo, o quanto que isso carrega um significado grande. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Dessa vez apenas que eu me fiz parar e pensar sobre quantas coisas saem da nossa vida, mas não saem de nós. A gente aprende a seguir, aprende a reorganizar a rotina, os afetos, os dias, mas o corpo não tem pressa, o corpo guarda, o corpo registra. Às vezes, ele lembra antes da gente entender. Essa marca no meu dedo, gente, tem nome. Essa marca tem história. E ela tem a ver com a Dani, que foi a minha esposa, minha parceira de vida por muitos anos. O nosso casamento acabou, mas o amor, não. E eu faço questão de dizer isso com muita verdade, com muito respeito e com muita gratidão. O amor que existe entre nós hoje, ele é diferente, é claro, mas ele é muito maior do que muita gente imagina. Ele é um amor que amadureceu, que se transformou. E esse amor
que nos permite sermos grandes amigos hoje, parceiros de verdade, principalmente na criação das nossas filhas. Em nome desse amor, a gente escolheu algo muito importante no passado, que é assumir junto a responsabilidade de construir uma família que não acabou, mas que só mudou um pouquinho o jeito de ser e de existir. Vale um ponto aqui, eu fiquei muito pensativo em falar sobre isso aqui, logo nos primeiros episódios de Vozes e Silêncios. Fiquei com medo, com receio das pessoas não entenderem, na verdade até de interpretar mal. Mas a proposta aqui não é falar, não é? Falar das nossas humanidades. E não dá para falar sobre essa marca no meu dedo, sobre a aliança, sem mencionar quem tem a ver com tudo isso. E que é tão importante. Quem nos conhece sabe o quanto que eu admiro essa mulher. E quem não nos conhece pode aprender um pouquinho e ressignificar o que é e o que pode ser as relações. E aí, Dani, obrigado por tudo. Obrigado pela amizade e obrigado por deixar essa marca no meu dedo, na minha história, na minha vida. A vida deixa marcas. Algumas são visíveis, outras ninguém vê. Marcas no corpo, marcas na pele, marcas no jeito de amar. Marcas emocionais que não doem mais, mas que também não desaparecem. Elas viram parte da nossa história, gente. Não como peso, mas como memória. O corpo lembra, a pele lembra, o gesto lembra, até o dedo, né, lembra. E às vezes o corpo avisa antes da gente entender o que está acontecendo. E isso tudo é memória. É o corpo dizendo, isso foi importante, isso existiu, isso deixou marca. Mas nem toda marca é uma ferida aberta. Algumas viram cicatrizes, e cicatriz não dói, mas conta história. Conta sobre o que foi vivido, sobre o que foi sentido, sobre o que foi atravessado na nossa vida. E talvez amadurecer seja isso. Não apagar as marcas, mas aprender a conviver com elas, sem que elas definam quem a gente é hoje. Talvez a pergunta não seja por que isso ainda está aqui? Por que essa marca ainda está aqui? Mas sim, o que eu faço com essa marca que ficou? Porque ignorar não apaga. Fingir que não sente não é cura. Mas acolher, entender, dar lugar, isso sim transforma. Isso permite que a marca exista sem machucar, gente. Sem prender, sem impedir o novo. A marca da aliança no meu dedo não define quem eu sou hoje, mas ela faz parte de quem eu já fui. Isso é história. As nossas marcas são parte da nossa história, mas não do destino. A vida segue, a gente muda, mas algumas marcas caminham com a gente, não para nos prender, mas para lembrar do que a gente viveu, que a gente amou, do que a gente construiu e tudo que foi transformado. E você, meu querido? E você, minha querida? Que marcas a vida deixou em você? Que marcas hoje te lembram de quem você se tornou? Bom, é isso, gente. É isso, meus amigos, minhas amigas. Obrigado por dedicar esse tempo a si mesmo. Talvez você também tenha alguma marca que não doa mais, mas que ainda existe.
E tudo bem. Esse foi mais um episódio de Vozes e Silêncios. E se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe com alguém especial que marcou a sua vida e que precisa saber o quanto ela é importante para você. E lembre-se, entre vozes e silêncios, sempre encontramos quem somos. Até a próxima.